working more closely together does not require power to be centralized in Brussels or decisions to be taken by an appointed bureaucracy. Indeed, it is ironic that just when those countries, such as the Soviet Union, which have tried to run everything from the center, are learning that success depends on dispersing power and decisions away from the center, there are some in the community who seem to want to move in the opposite direction. We have not successfully rolled back the frontiers of the state in Britain, only to see them reimposed at a European level, with the European superstate exercising a new dominance from Brussels. O que vocês acabaram de ouvir foi um discurso proferido por Margaret Thatcher, óbvio, no College of Europe em Bruges. Ela começa esse discurso, eu não vou falar sobre o discurso, nem vou passar todo o discurso, porque é muito grande. Tenho aqui um artigo de algumas dezenas de páginas só de análise desse discurso, porque ele voltou a ser moda, porque Boris Johnson se refere a ele, logo agora após conseguir o acordo do Brexit. Notem que o ponto principal desse discurso, que foi esse trechinho pequeno, ela mostra que ela achava uma ironia, que logo agora, em 1988, se não me engano, sim, 20 de setembro de 98, que a União Soviética estava se descentralizando, a União Europeia estava se centralizando. Todas as decisões em Bruxelas. Esse discurso de Bruges, ela já começou com a sua característica sutileza zero, sinceridade 100. Uma das pessoas públicas mais sinceras que eu já conheci. Em todos as minhas quase 8 dezenas de anos de vida. Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Donald Trump. Aqui no Brasil, Carlos Lacerda, sem a menor dúvida. Então, com a sinceridade e a falta de sutileza de Mrs. Thatcher, ela começa o discurso dizendo assim: vocês são muito corajosos. Convidar-me para fazer esse discurso é como ter convidado Gengis Khan para discutir as questões de paz e pacificação na Europa. Todo mundo riu, achou engraçado, só que ela já sabia o que ela ia dizer. E o que ela ia dizer não ia agradar a ninguém, a não ser aos britânicos que se sentiram, aqueles que eram não só eurocéticos, mas aqueles patriotas que se sentiam impingidos pela forma com que a União Europeia se tornou, depois do Tratados de Roma, de Lisboa, tudo isso, provavelmente Lisboa, que eu até citei num programa anterior sobre o Brexit, o último que eu fiz, 10 pontos do livro do Dr. Lothar Gassmann. Vocês não se interessam, muito pouca gente se interessa por saber isso. O Brexit, o que interessa é, a área internacional, a eleição dos Estados Unidos e tal, mas vejam que há uma importância muito grande. E quem leu o meu livro, o meu segundo livro,
vai ter uma ideia mais clara de como foi formada a União Soviética, a União Europeia, porque Vladimir Bukovsky, um dissidente soviético, por isso talvez o ato falhe, porque ele disse, cada vez que eu me enfronho mais, numa entrevista, ao estudar a União Europeia, mais parecida ela me parece com a União Soviética. Tem até, vou citar só uma frase dele, ele disse, o Parlamento Europeu parece o Soviético Supremo. Milhares de pessoas se reúnem, discutem, mas não mandam nada. Quem manda é o Politburo do Partido Comunista. E ele disse aqui, na União Europeia, também. Quem manda é a Comissão Europeia em Bruxelas. O Parlamento não manda nada. Pode decidir qual é a cor do principal que deve ser usada nas placas de carro, enfim, coisas bobas. O essencial é discutido em Bruxelas. Isso, dois polos opostos, Bukovsky, que foi comunista, não era mais, e Margaret Thatcher, uma das 3 pessoas que fez não acabar com o comunismo, como muitos acreditam, mas acabar com a União Soviética e com a Guerra Fria. 2 tendências, portanto, mas bastante importantes. Nesse discurso de Bruges ainda, ela se refere, na parte principal do discurso, ela se refere, numa das mais longas partes do discurso, ela se fala sobre a Grã-Bretanha e a Europa. E explora a história da Grã-Bretanha na Europa e da Europa na Grã-Bretanha. Isso é um ponto extremamente complicado e que mexe em assuntos muito sérios. História da Grã-Bretanha na Europa, mas da Europa na Grã-Bretanha. Por quê? Bom, eu não vou me prender ao discurso dela, mas vou falar o que eu entendo, que eu conheço da história. Porque a Europa continental, principalmente o que hoje é a França, durante muitos séculos, o rei inglês, britânico, tinha mais possessões dentro do que hoje chamamos França do que o rei francês. Rei britânico era suzerano de muitos feudos, mais feudos dentro da própria França do que o próprio rei francês, que muitas vezes, em função da distribuição de terras do feudalismo, se limitava a uma região pequena chamada Île-de-France, onde está Paris. E o resto, ele era apenas suzerano, não era soberano. E o rei inglês, de acordo com as práticas feudais, teria que prestar homenagem ao rei francês, mas nunca o fez. Isso em função do sistema monárquico que atravessa fronteiras, porque desde que William da Bretanha, Duque de Bretanha, invadiu a Grã-Bretanha, foi a última invasão, nunca mais, desde 1066, aquela ilha foi invadida por ninguém. Por causa disso, ele levou, e já antes disso,
Já antes disso, a própria dinastia Plantageneta, essa dinastia foi fundada pelo filho da rainha da Inglaterra, da ex-rainha da Inglaterra, com um nobre duque de Poitou. E levou com ele, em função do direito feudal, levou com ele os feudos. Vamos dizer, também, perdão, eu confundi duas partes diferentes da história. Isso foi já Henrique II que casou com Eleonor de Aquitânia e já tomou o feudo da Aquitânia também, parte da França, Poitou, Aquitânia, todos essas partes de que hoje se chama França passaram a ser domínio inglês. E estas confusões levou àquela chamada Guerra dos 100 Anos. Todas essas possessões inglesas na França, enfim, e a invasão francesa, bretã, mais do que da Bretanha, da Inglaterra, formou algo intimamente conectado entre o continente, porque essas reis, rainhas, etc., também tinham ligações com outros, com o Império Romano Germânico. Então, são imbricadas. E ela abordou esse tema, que é um tema espinhoso. Boris Johnson cita este discurso e diz: é absolutamente verdade que Margaret Thatcher começou esse período de questionamento da união da Inglaterra com o continente, e esse seu discurso de Bruges foi muito, muito importante. Johnson se refere a esse discurso que para muitos eurocépticos formou a base da amarga e prolongada luta política contra uma união cada vez mais estreita, que acabou por definir a Grã-Bretanha a caminho do Brexit. Desde então, Thatcher, na parte do discurso em que ela se refere ao futuro da Europa, ela reiterou que o futuro da Grã-Bretanha está dentro da comunidade, mas destacou os dilemas que o discurso buscava resolver, os meios práticos pelos quais toda a Europa poderia permanecer preservada de todos os seus membros e como a organização poderia, como Thatcher havia, do verbo ver, evite tornar-se ossificado por uma regulamentação infinita. A cooperação voluntária entre Estados soberanos atacou o potencial do projeto europeu de suprimir as nacionalidades, fazendo uma comparação entre os projetos políticos europeus, americanos e soviéticos, nos quais Thatcher pediu mais América, menos União Soviética. Assistam agora a um outro discurso de Margaret Thatcher. Apenas um trecho de 2 minutos e pouco, que isso também é fundamental. May I make a few comments first? One of the difficulties here has been to get clear the nature of the problem. We are not asking for a penny piece of community money for Britain. What we are asking is for a very large amount of our own money back, over and above what we contribute to the community, which is covered by our receipts from the community. Broadly speaking, for every £2 we contribute, we get £1 back. That leaves us with a net contribution of £1,000 million next year to the community and rising in the future.
It's that 1,000 million pounds on which we started to negotiate because we want the greater part back. But it's not asking the community for money, it is asking the community to have our own money back. And I've frequently said to them, look, we, as one of the poorer members of the community, cannot go on filling the coffers of the community. We're giving you notice that we just can't afford it. So that's the nature of the problem. I must say the other very big net contributors are Germany, and many of the others are either broad balance or very substantial beneficiaries. It's we and Germany who are big net contributors, and next year we would be the biggest of the lot, although one of the three poorest members. Now the second point here, starting from that we wanted 1,000 million pounds of our own money back. We could have settled at this particular European Council had we been prepared just to take away 350 million pounds, because that was what was offered, provided one was prepared to say that that was the end of the story. Now, you would never have expected me to settle for 1/3 of a loaf, and indeed it would still have left Britain with much, much, much too big a net contribution, a contribution next year of the size of the German one, the same size as of the German one, and many, many, many times that of France. So, of course, I was not prepared to settle. Nesse discurso, Margaret Thatcher diz claramente o quanto a Inglaterra estava, o Reino Unido, a Inglaterra, eu vou variando como eu chamo, como o Reino Unido estava perdendo dinheiro, inclusive. A cada 2 libras que era investida pela Inglaterra na União Europeia, a Inglaterra recebia 1 libra de volta. Quer dizer, o tal acordo comercial era um roubo de 50%, cada 100%, porque, bom, sim, 2 libras recebia 1 de volta, tá, 50%. A Inglaterra investia, vamos dizer, 100 milhões de libras, recebia 500 mil libras de volta. Ganhava com a concessão. É a mesma coisa que eu falei há algum tempo atrás sobre o acordo de Bretton Woods, que era para acabar com o dólar, acabar com o rastro, com o lastro do dólar em ouro. A mesma coisa aconteceu com a Inglaterra na União Europeia. Então, esse aspecto é um dos aspectos principais que levou ao Brexit. Mas não o único. Não. E agora eu vou falar do acordo que se chegou finalmente na véspera de Natal. Foi um presente de Natal dado por Boris Johnson, ao qual eu já critiquei em função do tipo de governo ditatorial, totalitário que ele está fazendo, baseado nessa fraudemia. Agora já criaram até o nível 4, tinham 3 tires, agora tem o 4º tire. Nem vale a pena mexer nisso. Deixa para outra ocasião, porque isso é para falar sobre a fraudemia e não sobre o Brexit, que não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, neste aspecto, Boris Johnson conseguiu um grande acordo. Embora haja descontentes, é claro, o acordo foi muito bom. Vamos ver, então, o que realmente conseguiu-se. Um dos articulistas do The Telegraph, Fraser Nelson, diz o seguinte: sem Tribunal de Justiça Europeu restaurando o princípio da soberania jurídica, as leis sob as quais as pessoas vivem serão mais uma vez decididas apenas por aqueles que os elegem. Me desculpe os monarquistas, mas isso é uma ideia republicana, que a monarquia inglesa soube se adaptar muito bem.
E as outras, algumas outras não. Outras também, como a maioria das monarquias europeias, hoje em dia, quem manda é o parlamento. Isso é um ponto extremamente importante que foi conseguido por Boris Johnson. A Inglaterra não mais, a partir do dia 1º de janeiro, daqui a um dia ou dois, não sei quando vai sair, estou gravando no dia 30, mas não sei se vai sair hoje ou 31, ou 1º. A partir de 1º de janeiro de 2021, a Inglaterra não mais estará submetida ao Tribunal Europeu. Portanto, as leis que os ingleses seguirão serão as leis feitas pelo parlamento inglês e executadas pela estrutura jurídica inglesa. Não mais respeitando ou tendo forçosamente que respeitar a Corte de Bruxelas. Cara, não é em Bruxelas. Eu acho que não sei nem realmente, não estou lembrado de aonde é. Aliás, o lugar não interessa. Interessa que existe uma corte, um tribunal superior europeu, uma corte superior, que julga tudo. Que é exatamente aquilo que eu também já comentei em outros vídeos, como aqui no Brasil, em que o nosso Supremo Tribunal Federal declara claramente que as leis internacionais estão acima das leis brasileiras. Então a gente vota em legisladores para quê? Para fazerem leis que se contrariarem a lei internacional, elas não valem nada? Então nós votamos em representantes para quê? É isso que os ingleses também se queixavam muito, porque faziam uma lei e essa lei ia ser um processo contra ela na Corte Superior Europeia. Não na Suprema Corte Inglesa ou na Câmara dos Lordes, que antigamente, até, se não me engano, 2009, era a estrutura jurídica máxima, era a Câmara dos Lordes. Agora não mais. É a Suprema Corte Britânica que vai julgar se são constitucionais ou não as leis britânicas, feitas pelo parlamento britânico. Outro articulista do Telegraph, que eu gosto muito, eu quero dizer que esse programa é baseado em grande parte no que eu recebo do Ernesto Matera, que me manda muitas, aliás, tanto que eu tive que fazer um resumo. Mas outro que eu gosto muito é Liam Fox. Ele diz assim: simplesmente acredito que aqueles que vivem sob a lei devem ser capazes de escolher aqueles que fazem as leis. Algo que seria impossível se permanecêssemos na União Europeia. Na sexta-feira, 24, sexta-feira foi dia 25. O primeiro-ministro recebeu, na sexta, recebeu um grande impulso quando um importante grupo de economistas previu, que esse é um outro ponto importante, que a economia da Grã-Bretanha crescerá à frente do seu rival mais próximo, a França, de 9%, que é a diferença entre os dois, para 23%, desafiando as previsões de muitos Remainers. Isso é um cálculo para 2025, 2026, 2027, que aquele terror que fizeram contra o Brexit dentro da Inglaterra, que a economia inglesa vai para o espaço, vai afundar, uma porcaria vai ficar a Inglaterra se sair da União Europeia, é tudo mentira, era tudo mentira. É mais uma fraude inventada pelas grandes elites, também as mesmas que inventaram a fraudemia no mundo inteiro, porque, como eu já falei, isso é um assunto meu,
a União Europeia é a primeiro ensaio para o governo mundial. E se alguém sai, começam talvez a outros a dizer, ué, vamos dar um... Quem sabe a gente sai desse troço também, não é bem assim. A gente pode sair. E o futuro previsível, previsto por mim, que a União Europeia vai acabar em algum tempo, acho que pode ser que vai acontecer. Eu disse isso há 20 anos atrás. Mais de 20 anos atrás. Já Nigel Farage, este é o homem que merece todos os aplausos e até um dos articulistas do, não me lembro qual agora, do The Telegraph ou do Sky News, diz que merece ser Lord, merece ser Sir Nigel of Brexit. Nada mais justo se isso vier a acontecer. Eu estou vendo as coisas dentro do pensamento que predomina na Inglaterra. Eu sou republicano, todos sabem, então eu não, em princípio, não vejo por que alguém ser Sir ou Lord, mas estou falando de dentro da Inglaterra, é um prêmio absolutamente justo que ele seja Sir Nigel Brexit. Já que até hoje eu sempre o chamei de Mr. Brexit. Diz ele, um comentário recentíssimo, chega um ponto que uma guerra que parecia ser sem fim deve acabar. Um acordo deve ser alcançado. Acredito que o momento do pragmatismo político é agora. Nós temos que levar em conta que nós devemos levar a nossa causa o mais longe que pudermos. Eu, Nigel Farage, teria preferido um Brexit no deal, sem acordo. Um rompimento limpo. Qualquer interrupção de curto prazo teria sido o melhor caminho para a prosperidade. No entanto, apesar da conversa dura de Downing Street Number 10, é a casa oficial do primeiro-ministro inglês. Isso nunca iria acontecer. Se Boris Johnson não tivesse feito nenhum acordo, ele teria reaberto a ferida e a falha em seu próprio partido e o estabelecimento dos negócios, os negociantes, os industriais e comerciantes e financistas, etc., teriam gritado. E as guerras do Brexit teriam se arrastado por muito tempo. Muito tempo. No entanto, diz ele, o acordo sobre a pesca é ainda pior do que eu temia. Foi uma nova traição aos pescadores. Mas eu vou voltar a falar sobre isso. Uma área do documento que meus amigos realmente analisaram está relacionada à pesca. Está aqui. Esse elemento ainda é o pior que eu temia. Mas o briefing da Casa Downing Street 10 disse que o número de novos peixes disponíveis para a Grã-Bretanha pescar se estenderia até o Polo Sul. Michel Barnier afirmou que a Grã-Bretanha se tornará um estado costeiro independente. Mas a verdade é que nossa nação ainda não possuirá os peixes que nadam em suas águas territoriais. Os termos do acordo são os seguintes. A política comum de pesca nos mares britânicos, apenas 25% das pescas dos barcos europeus que tenham direito de pescar no Reino Unido, apenas 25% serão transferidos, devolvidos para a frota britânica até 2026. 5 anos e meio
em que a Europa precisará retornar à Inglaterra, a Grã-Bretanha, um quarto, 25% do valor dos peixes pescados lá. Quer dizer, o cara pescou, vamos dizer, o peixe vale 100 mil libras, 25 mil libras são repassadas de volta para a Inglaterra. E 75 mil libras ficam com os pescadores europeus. Originalmente, esperava-se que os direitos fossem cortados em 80%, que foi a primeira proposta de Boris Johnson. Ninguém deve subestimar o sentimento de traição nas comunidades pescadoras. Mesmo que depois de 2026 a Grã-Bretanha aumente ainda mais sua própria alocação de cotas, terá que pagar uma compensação à União Europeia para o fazer. Esta é uma humilhação ultrajante. A União Europeia deveria pagar à Grã-Bretanha até 6 milhas da nossa costa. A cota bruta à parte, as comunidades costeiras merecem recompensa pelo que foi feito contra elas outra vez. O futuro status da Irlanda do Norte, que é um outro problema, dentro do Reino Unido, é também um compromisso que foi assumido. Ao mesmo tempo, importadores e exportadores levam um suspiro de alívio, especialmente as montadoras de carro alemãs e os produtores de vinho francês. Agora tem outros comentários aqui que não anotei o nome dos comentaristas, quase todos são da Sky News ou do Telegraph, ou às vezes alguns de outros jornais. A maior indústria britânica são os serviços financeiros. Ele é pouco mencionado no acordo. O benefício do Brexit é que continuaremos negociando com os países da União Europeia ao mesmo tempo que abrimos nossos mercados para o resto do mundo. Parece que já tem 62 tratados em andamento para fechar e assinar, além desse acordo com a União Europeia. Tratados, o último foi a Turquia. É claro, quem não quer fazer negócio com a Grã-Bretanha? É uma loucura. O que tentaram impingir ao povo inglês e os Remainers acreditaram é uma mentira, uma fraude. É impossível que um país como a Grã-Bretanha, o Reino Unido, não desperte interesse de comércio dos demais países do mundo. É possível que feche não só 62, mas 100 e poucos acordos, 200, sei lá. O Brasil também já está na lista. Com toda a razão. A Grã-Bretanha e a União Europeia concordaram em continuar a negociar numa base livre de tarifas e cotas. Outro ganho de Boris Johnson. O que significa que as mercadorias que passam em qualquer direção estão livres de custos adicionais e haverá sem limite de quantidade de quaisquer itens individuais que possam ser importados ou exportados. No setor de serviços financeiros, que respondem por 80% das exportações do Reino Unido, a cooperação também haverá cooperação de segurança e controle de fronteira. Nenhuma paz é perfeita. E a Grã-Bretanha deve estar vigilante nas próximas semanas e meses. Também devemos estar preparados quando necessário para se desviar de alguns termos desse negócio. Como uma nação novamente independente, o mundo terá mais respeito por nós, porque nós nos defendemos. Nossos políticos não devem ter vergonha de colocar os interesses da Inglaterra no primeiro lugar. Vamos repetir a frase de Donald Trump. United Kingdom first. Ok? United Kingdom first. Assim os ingleses devem encarar. Assim o Brasil deve encarar. Brasil em primeiro lugar. Sir David Frost
e Boris Johnson pagaram um preço alto para fazer com que esse negócio acabasse, terminasse fazendo um acordo antes da saída. E foi um presente de Natal para os britânicos. Hoje, a esta hora que eu estou gravando, 11h44, dentro de alguns minutos, o parlamento vai se reunir, hoje dia 30, vai se reunir para votar. O ponto mais importante sobre esse negócio é que ele acabará com a histeria anti-Brexit, que definiu a nossa nação desde 2016, quando foi votado o Brexit e aprovado pelo parlamento, pelo referendo. Não há mais como voltar atrás. A campanha de base para vencer a independência da Grã-Bretanha triunfou contra o establishment de Westminster. Porque o establishment, o deep state do United Kingdom, é tão forte quanto aquele que eu falei no programa anterior dos Estados Unidos. E eles não queriam nada disso, porque eles têm, principalmente os lords, têm uma enorme... ganham fortunas em negócios com a União Europeia, dentro da União Europeia, que agora vão ter que refazer os seus acordos. Este é o establishment de Westminster. Mas o povo inglês deve comemorar. Porque é uma vitória não apenas contra a União Europeia, contra o Estado ditatorial europeu, como também contra o próprio establishment britânico, Deep State. Seria como Trump conseguir virar o jogo. Ron Harwood diz o seguinte: não sou de fingir que li as 1.246 páginas do acordo. Esse texto legal não dá tempo para ler. No entanto, se esse é o primeiro acordo de livre comércio na história, para garantir tarifa zero e zero cota de acesso a outros mercados, ao mesmo tempo evitando a jurisdição do Tribunal Superior Europeu, escapando da órbita regulatória e final das taxas de adesão, tudo isto num espaço de 11 meses, dia 31 de janeiro foi a saída, o Brexit foi, e esse tempo todo, esses 11 meses seriam para haver as negociações, que a União Europeia pressionou o tempo inteiro, dizendo que não ia dar tempo, não vai dar tempo, não vamos dar, e deu. Deu, porque Boris Johnson forçou a barra. E Sir Frost, David Frost, também. Tudo isso, então, num espaço de 11 meses, é realmente um feito para nos orgulharmos. Ron Harwood. Alastair Heath diz: os mercados financeiros estão exultantes. Para aqueles que queriam desesperadamente um acordo, qualquer acordo, este está muito bom, independentemente de horrores ou maravilhas que possam ou não ocorrer. Tal abordagem atrai uma psicologia, ou melhor, se baseia numa psicologia tecnocrática, uma obsessão com gerencialismo, que forma a substância da União Europeia, mas é compartilhado por grande parte do povo britânico. A Libra continuará a subir. E Boris Johnson e o governo conservador serão parcialmente perdoados. Os ultra-remainers também ficarão maravilhados. Eles vão afirmar, sem ter lido nenhum das 1000 páginas do contrato, que qualquer acordo deveria, por definição, representasse um triunfo de sua amada e todo-poderosa União Europeia sobre a pequena e disfuncional Grã-Bretanha. É assim mesmo que os Remainers pensam do seu próprio país. Da mesma maneira que partidos aqui no Brasil consideram o Brasil uma porcaria, uma bosta, e que o Partido Democrata faz isso nos Estados Unidos,
os Remainers, principalmente aqueles do establishment, que mentiram e induziram muitos a votar Remain, sem saber no que estavam fazendo, mas acreditando nas mentiras e nas fraudes do establishment, estes veem exatamente assim o seu país. A Grã-Bretanha é uma porcariazinha, uma pequenininha contra um gigante, que é a União Europeia. Esquecem-se que a Grã-Bretanha, o Reino Unido, já foi um dos maiores impérios que já existiram, onde o sol nunca se punha. Perderam completamente o orgulho de serem britânicos. São os Remainers. Os Brexiteers, aqueles que defendem o Brexit, por outro lado, terão sentimentos confusos, mesmo antes de ler o texto ou ouvir as análises dos especialistas. A maioria ficará encantada, porque uma saga de 4 anos e meio está finalmente chegando ao fim, e que a Grã-Bretanha está saindo em termos amigáveis. Mas outros vão se preocupar que a Grã-Bretanha tenha cedido muito por tão pouco. Uma boa, excelente também, analista do The Telegraph, Alison Pearson, diz assim: ouvimos de Theresa May, Brexit means Brexit. Deus, como éramos inocentes aqueles séculos atrás, quando Theresa May e seu principal negociador, Ollie Robbins, ainda estavam perguntando à máfia de Bruxelas que preço eles aceitariam para nos permitir na Europeia. E Donald Tusk, que era da Comissão Europeia, postou uma foto do Instagram de Mrs. May admirando alguns bolos e a legenda embaixo: um pedacinho do bolo, talvez? Desculpe, as cerejas nós não queremos. Note a falta de educação, o desprezo com que os britânicos foram tratados. E aceitaram aqueles, né, Ollie e Theresa May, aceitaram esse desprezo, esse descaso com a Inglaterra. Porque isso não é maneira de um sujeito que vai fazer uma negociação com alguém dizer do outro. Mas há uma estratégia, É dizer, olha, vocês não têm direito a nada. Nós vamos dar o que nós quisermos. Um pedacinho, quer o bolo todo? Não, leva um pedacinho e sem a cereja. É isso que ele estava dizendo. O então presidente do Conselho Europeu não tratou a primeira-ministra britânica apenas desrespeitosamente, mas com uma insolência de cair o queixo, pelo que ele viu como uma tentativa de acesso ao mercado único. Para ser justo com Tusk, ele captou perfeitamente o tom das negociações para um acordo comercial que era levado por Theresa May, que era uma traidora, também era uma Remainer, votou Remain, foi elevada a primeira-ministra, não sei porquê, e disse, não, agora Brexit is Brexit. Mentira! Ela fez tudo para não fazer nada. Esses 4 anos e meio foram grande parte perdidos por todas as besteiras feitas por Theresa May. De propósito, para ver se conseguia impedir o Brexit. Ah, não conseguiu. Ele captou perfeitamente esses sentimentos da Theresa May e foi arrogante, vingativo, obstrutivo, sorrateiro, rancoroso e rude o tempo inteiro. Ela diz assim ainda, Alison: como um noivo abandonado, a União Europeia não se contentou em apenas receber o anel de volta. Queria, para humilhar o Reino Unido, raspar a cabeça da noiva e nos mandar para um convento, para que nunca desfrutássemos relações com qualquer outra pessoa, jamais. O Reino Unido acaba de se tornar o primeiro país a honrar o resultado de um referendo que desafiou os desejos da autocracia europeia.
É verdade. Eu já comentei aqui diversas vezes que diversos países fizeram referendos. A Itália, a França, a Dinamarca, e foram fazendo até conseguir. A própria Inglaterra foi posta dentro da União Europeia por uma mentira. David Cameron. Mas este então, é um ponto principal, por isso essa moça, eu gosto muito do que ela fala, porque ela é direta também. Ela falou, nós saímos das fronteiras com nossas próprias leis e a melhor parte dos nossos mares. É um grande orgulho que eu sinto por isso. A União Europeia revelou as verdadeiras cores negras e totalitárias nas negociações. Nós fizemos a decisão certa. Estamos por nossa conta agora. Algum trabalho nobre ainda deve ser feito. Nos últimos 4,5 longos e dolorosos anos de barganha por nossa liberdade, mostramos que temos o caráter para fazer isso. Para se esforçar, buscar, encontrar e não ceder. Brexit meant Brexit, really. Mas nós sabíamos disso. Agora, quanto às fisheries. Como parte do acordo firmado, como eu já disse, a União Europeia retornará 25% do valor dos peixes durante uma transição de 5 anos e meio. O Reino Unido havia exigido originalmente 3 anos, com 80% do valor, enquanto a União Europeia queria um período de 10 anos, com apenas 15% a 18%. Nos últimos dias, o governo ainda tentou intermediar um compromisso em 35%. Mas a União Europeia manteve-se firme. E aí houve um recuo de Boris Johnson. Sabíamos desde o início que seríamos usados como moeda de troca, diz Richard Brewer, um pescador de 6ª geração de pescadores que opera uma traineira em Whitby, no Yorkshire. Sim, estamos saindo da Europa, mas isso vai deixar um gosto muito amargo na boca dos pescadores. A Grã-Bretanha foi forçada a fazer concessões, mas o acordo final está muito mais perto da demanda do Reino Unido por um acordo do estilo que o Canadá tem do que a parceria comercial da União Europeia queria. A soberania foi incorporada à estratégia de negociação para o acordo comercial, no momento em que Lord David Frost foi nomeado negociador-chefe. Isso é verdade. A Grã-Bretanha não poderia mais estar sujeita a qualquer poder estrangeiro e deve ter a capacidade de definir autonomamente suas próprias regras, independente de Bruxelas. Falha neste objetivo, Lord Frost deixa claro, o próprio Brexit estaria perdido, se não se conseguisse esta saída das leis e regulamentações europeias. Nunca será tão fácil e sem atrito como era quando o Reino Unido era membro. Mas também significava não ter voz na formação das regras da União Europeia e regulamentos, em troca de comércio mais fácil e mais dinheiro. Charles Moore, outro comentarista, dá mais relevância à raiva louca dos Remainers contra Boris Johnson e David Frost, que queriam, por tudo, um no deal, que seria um problema para a Inglaterra, embora Nigel Farage quisesse isso, mas seria um problema. Mas a lógica do Brexit, diz Charles Moore, a lógica do Brexit não é como a ascensão dos movimentos anticolonialistas de independência na primeira metade do século XX. É um desejo de liberdade a qual os líderes mundiais devem responder. Na retórica internacional moderna, nós nunca pararemos de falar dos direitos democráticos, mas o Brexit tem mostrado como as elites imperiais podem se tornar desagradáveis quando os eleitores reais afirmam os seus direitos. Princípio
republicano. Se a União Europeia não aprender a lição, novas guerras de independência se tornarão possíveis. E a tendência para mais Europa torna-se cada vez mais difícil. Aqui só para uma rapidamente citar os ganhadores e os perdedores. Isso é num outro jornal, não me lembro qual, não é The Guardian, é claro que os ganhadores, Nigel Farage, os pescadores da Cornualha, que terão mais pesca, porque são mais fácil para eles dali para baixo é tudo livre. O bom povo, the good folk of Kent, porque a Kent já estava se transformando num santuário de caminhões e latrina pelo fechamento da fronteira. Foi a última tentativa do que um deles aqui chama de o novo Napoleãozinho Macron, que, aliás, eu diria que é muito parecido em suas atitudes com um determinado governador de um estado importante do Brasil. Ganhou também Boris Johnson, o povo inglês. Perdedores, os fazendeiros escoceses de tomate, porque uma das coisas que ficou proibido exportar são as sementes de tomate, que é uma das maiores exportações, junto com salmão e uísque da Escócia. O jornal Newspaper, o jornal The Guardian Newspaper, que sempre foi contra Boris Johnson, sempre foi contra tudo. Os estudantes que perderam o Erasmus, que dava direito a estudar em qualquer país europeu, mas ganharam um outro, que foi substituto desse Erasmo, que é chamado de Alan Turing, o homem que inventou o computador, que quebrou o código de guerra alemão. E já devem ter visto até o filme. Nicola Sturgeon, que é a primeira-ministra da Escócia, que queria um no deal para poder forçar a separação da Escócia da Inglaterra, e agora não tem mais razão nenhuma. A única razão seria o no deal. Os Remainers, que acabaram perdendo, e as grandes elites dos dois lados. Grande establishment europeu e britânico. Bem, com isso eu encerro este programa, que será, com certeza, a não ser alguma live extraordinária, o último desse ano, desejando aos meus ouvintes, que me honram com a sua audição, audiência e paciência. Inventei isso e vou continuar. Desejo que 2021 consiga ser melhor do que 2020. Tenho sérias dúvidas. Mas desejo para vocês e para mim e para minha família. Desejo que essa fraude seja denunciada, vinda a público, como já está vindo em vários países do mundo. E eu me orgulho de aqui no Brasil ter sido o primeiro, em fevereiro, a dizer isso é fraude. Esperemos que 2021 isso acabe. Ou que ao menos tenhamos um ano menos cheio de percalços, como foi este. Feliz 2021 e grato pela audiência e paciência.